Pessoal, antes de iniciar o vídeo, vamos ao nosso pensamento do dia. Não importa o que esteja acontecendo com você agora, quantas dificuldades você esteja passando, não importa o quão difícil esteja sendo a sua vida por conta do desastre do governo Lula. Se você não fez o L, se você não votou no Lula, você já é um vitorioso e digno de admiração. Portanto, pode se olhar no espelho e se parabenizar. É isso aí, pessoal. Vamos então aqui para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos passar aqui uma parte do programa O Grande Debate do dia 1º de abril, o dia da mentira, né? E o Caio Coppola, como sempre, se saiu muito bem no debate, né? Deixando o Cardozão completamente sem argumentos, até porque para defender a tentativa de golpe precisa ter muita imaginação para criar argumentos. E é sobre a tentativa de golpe que o programa falou, né? E o Caio Coppola até ironizou, dizendo que a melhor data para se falar sobre esse assunto seria mesmo o dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, já que a tentativa de golpe não passa de uma grande lorota, né? Mas é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos para os nossos conteúdos. Mas antes, não se esqueça de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. Qualquer coisa dessas que você fizer, você me ajuda pra caramba, porque você ajuda o meu canal a crescer e ajuda com que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. Então, se você puder me ajudar, eu serei eternamente grato. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui um trecho do programa O Grande Debate. Em meio ao debate sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, a deputada federal Duda Salabert protocolou um projeto de lei que veta o indulto a investigados ou condenados por golpe de Estado. Segundo Já tem uma deputada lá de esquerda, provavelmente do PT, não conheço essa Duda Salabert aí, mas deve ser do PT, né? Ou então é do PSOL, que já protocolou lá um processo, né, para ver se proíbe a anistia. Eles que foram anistiados aí na época da ditadura militar, né? A todos aqueles que cometeram atos terroristas no Brasil, né? E foram anistiados. Aí toda a turma da esquerda foi anistiada, né? Então, agora não querem mais, né? Querem até proibir a anistia. Olha a hipocrisia desse povo de esquerda. A deputada, a concessão de anistia a esse grupo é incompatível com os princípios constitucionais e enfraquece os mecanismos de proteção da democracia. A proposta seria prejudicial para o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O projeto precisa ser analisado por comissões da Câmara dos Deputados antes de seguir para a votação no plenário. Agora a gente vai ao debate, começando pelo Coppola. Coppola é um tipo diferente de projeto de anistia, porque classifica, né, muda aí a classificação dos crimes. Se for o caso de tentativa de golpe, não tem perdão. Mas para os outros crimes que também foram identificados, tanto pela polícia quanto pela justiça, naquele 8 de janeiro, caberia uma anistia. A gente está falando de depredação, ir contra a manutenção do patrimônio público. São outros crimes que não seja esse, golpe. Na sua avaliação, uma anistia sem Bolsonaro, portanto, facilitaria a aprovação do projeto? Não, todos aqueles falsamente acusados devem ser anistiados. Olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Eu queria começar o programa de hoje parabenizando aqui a produção da CNN pela escolha do tema. Afinal de contas, hoje, 1º de abril, Dia Universal da Mentira, é de fato a data propícia para debater um golpe de Estado imaginário que nunca sequer foi tentado.
A acusação é tão fajuta, mas tão fajuta, que os processos que serviram aí de trampolim para a apuração do golpe simplesmente não vingaram. A Procuradoria já pediu o arquivamento do caso do cartão de vacinas por falta de provas e o Tribunal de Contas decidiu que aquelas joias, aqueles relógios pertencem de fato a Jair Bolsonaro. Até as joias, agora os caras liberaram pro Bolsonaro. Aliás, o Lula ganhou um monte de presente, né? Por que o Jair Bolsonaro não pode ganhar, né? É sempre a mesma hipocrisia, né? Mesmo assim, embora a narrativa do golpe seja uma farsa politicamente motivada, as suas consequências são muito reais, especialmente para os perseguidos do 8 de janeiro. Pessoas inocentes foram presas sem provas e sem julgamento por longos períodos. Investigados foram tratados de forma cruel, um deles chegou a falecer sob tutela do Estado. Mães e pais de família, trabalhadores sem antecedentes criminais foram afastados do convívio com seus filhos menores de idade, contrariando a jurisprudência. E aí, como a gente sabe, uma série de garantias processuais e direitos fundamentais foram violados. Ainda bem que mentira tem perna curta e até a velha imprensa está despertando para a realidade do que está acontecendo. Editorial de 22 de março do jornal O Estado de São Paulo. Aspas. Isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Fecha aspas. É por isso que, segundo reportado aqui pelo portal G1, no dia de ontem, o apoio ao projeto da anistia já contaria aí com 309 deputados favoráveis ao perdão dos condenados. Pessoal, isso são 3/5, 60% do parlamento. É uma expressiva maioria. É suficiente até para aprovar uma emenda à Constituição. E vejam só o que dizia o deputado Hugo Mota quando foi eleito presidente dessa Câmara sobre o 8 de janeiro. Aspas. O que aconteceu foi uma agressão às instituições, mas querer dizer que foi um golpe. Golpe tem que ter líder, tem que ter apoio de instituições, como as Forças Armadas. Ali, no 8 de janeiro, foram vândalos, baderneiros, com inconformidade com o resultado da eleição. Fecha aspas. Ocorre que esse mesmo homem, o presidente da Câmara, responsável aí por pautar as votações da casa, parece que, de repente, não mais que de repente, mudou de opinião sobre o 8 de janeiro. Por acaso, isso aconteceu logo após ele ter sido convidado para um jantar com autoridades oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha a coincidência, não, são tantas coincidências. Na sua própria casa. E, coincidentemente, nessa mesma semana, o senhor Hugo Mota também foi delatado por corrupção em um processo lá de 2017, que agora será investigado pela Polícia Federal e julgado pelo STF. Quer dizer, então, né, que ele estava defendendo a anistia, aí o Xandão pegou, né, um processo contra ele, chegou ali na chincha, falou, meu amigo, você vai querer ficar a favor da anistia? A gente vai julgar o seu processo aqui no STF. Olha que bacana, né? Que pessoas bacanas esses juízes do STF. Não, eles são maravilhosos. Olha, são pessoas do bem mesmo, viu? Outra coincidência incrível. Essa ocorreu com o senhor Gilberto Kassab, o presidente do PSD, partido com a maior bancada no Senado. No dia 16 de março, o ex-presidente Bolsonaro anunciou publicamente o apoio de Kassab ao projeto de anistia. Mas aí, só 3 dias depois, coincidentemente, o ministro Alexandre de Moraes ressuscitou uma investigação da Lava Jato contra o Kassab e ordenou que o processo retornasse para o STF para ser relatado, vejam só, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu gostaria de compartilhar, na verdade, algumas manchetes e reportagens de colegas da imprensa sobre o tema. Igor Gadelha, do Metrópolis, aspas, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Outro, Eliane Cantanhede, do Estadão, Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o STF. Diz a jornalista, aspas, vai caindo a ficha de que apoiar a anistia seria um ataque ao STF, que revidaria. Kassab é só uma advertência. Joga a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça. Até os jornalistas de esquerda admitindo aí a conduta errada do Alexandre de Moraes. Presidentes do Senado e da Câmara? Quantos deputados e senadores? Fecha aspas. Queria saber a opinião de vocês. É impressão minha ou os meus colegas jornalistas estão insinuando que, primeiro,
o STF estaria atuando politicamente, o que é vedado pela Constituição. E segundo, ministros do STF estariam pressionando o Congresso com a possibilidade de iniciar ou retardar processos, o que potencialmente poderia configurar chantagem e ou prevaricação. E aí, só para fechar, Basília, são meus colegas da imprensa, não cabe a mim questionar essas insinuações, mas eu, Caio Coppola, não acredito que os ministros seriam capazes de algo assim. Feliz dia 1º de abril a todos. Arthur. Foi muito boa essa daí do Caio Coppola, né? Ele falou, eu não acredito nisso, né? Feliz dia 1º de abril, dia da mentira. Ou seja, né? É lógico que ele sabe que tá tendo uma chantagem danada contra os deputados para que eles não apoiem a causa da anistia, né? Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo, né? Chantagem pura. Eles estão pegando os processos e jogando lá para o Xandão para que os deputados fiquem morrendo de medo. É o caso do Mota aí, né? Já mudou de ideia na mesma hora. Olha que cara coerente que ele é, né? O Mota. Mudou de ideia na mesma. Bastou um jantarzinho ao lado do Xandão, né? Uma troca de tapinhas nas costas ali com o Xandão, que ele já mudou de ideia na mesma hora. Esse é o Brasil. Agora, pessoal, se preparem para alguns minutos de passação de pano. Eu acho que eu vou mandar um fardo de pano de chão lá, porque, rapaz, um fardo de pano de limpeza, porque o que ele está passando de pano para o STF e para o Xandão é uma coisa incrível. Vamos lá. Sem Bolsonaro, o projeto da anistia passa? Olá, Basílio, olá, Caio. Eu ousaria dizer que na política brasileira, todo aquele que tenta fazer um prognóstico de alguma coisa corre um grande risco de errar. Mas eu, hoje, olhando a realidade, eu acho muito difícil qualquer desses dois projetos serem aprovados. Claro. O projeto da anistia, nós já temos aí uma guerra de números. Enquanto os defensores falam que já tem mais de 300 votos, os oposicionistas ao projeto falam que não passaria de 200. Esse número, portanto, é discutível. Agora, vamos olhar objetivamente a realidade. Esse projeto teria que passar por 2 votações na Câmara. O líder do PL fala que se não for pautado, vai fazer obstrução. Certamente, se for pautado, haverá obstrução do outro lado em relação a matérias que têm o interesse do presidente da Câmara. Então, portanto, esta é uma guerra de difícil solução na Câmara dos Deputados. São 2 votações, não é simples. Depois vai para o Senado, onde eu creio que haverá uma maior dificuldade de aprovar esse projeto. Mas vamos imaginar que o Senado aprove. Aí haverá a sanção ou veto do presidente da República. A possibilidade do presidente da República vetar este projeto, a meu ver, é imensa, até porque certos valores democráticos teriam que ser defendidos dentro da concepção do atual presidente. Mas vamos imaginar que, voltando para a Câmara dos Deputados e Senado, se derrube o veto. Vejam o tempo que isto vai. Derrubado o veto, é perfeitamente possível que ocorram ações de inconstitucionalidade que acabem questionando esta lei que teria nascido. Olha o que ele acabou de falar. Quer dizer, então, assim, se a Câmara dos Deputados aprovar, mesmo que o Lula vete e volte para os deputados e eles derrubem o veto do presidente, aí eles vão dar um jeito de meter uma ação ali no STF e aí o STF vai derrubar a lei, dizendo que a lei é inconstitucional. Eles formam uma pequena maioria ali numa turma daquelas que eles têm ali, né, do Xandão, tal, pega a primeira turma ali, todo mundo de esquerda, e derrubam o projeto, né, dizendo que é anticonstitucional. Esse é o STF brasileiro. Com possibilidade de ser suspensa a eficácia desta lei. Em síntese, é tormentosa a via crucis desse projeto e eu hoje acho muito difícil de aprovação. Ele é mais um discurso político que setores defensores do presidente Jair Bolsonaro adotam do que uma realidade concreta. Segundo lugar, eu sou absolutamente contrário a qualquer situação de anistia de pessoas que tentam um golpe de Estado contra a democracia. Quer dizer, então, que pessoal da esquerda, né, que andou tentando golpe aí no passado, né, que fizeram atentados terroristas e coisas parecidas, né, esses aí também não são passíveis de ser anistiado, Cardozão? A maioria deles está aí no poder,
né? Todos eles foram anistiados. A maioria dos pessoal de esquerda foi anistiado pela ditadura brasileira. Absolutamente contrário. Ou seja, acho que democracia que não se faz respeitar não sobrevive. Se você vê e assiste uma tentativa de golpe e não faz nada, prepare-se, outras ocorrerão ao longo do tempo. Bem, aí tem as visões. Tem gente que diz que não, a tentativa de golpe é de Araque, ou seja, estamos no dia 1º de abril, como disse o Caio, e não existe nada. Basta ler o relatório da Polícia Federal, que é um órgão policial isento, de Estado, e um relatório detalhadíssimo, com provas detalhadíssimas. Basta ler a denúncia que foi firmada com base nesse relatório, basta ver os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que praticamente sem divergências na essência, mas apenas com alguns detalhes que não haviam coincidência, acabam dizendo que há indícios suficientes para a demonstração da tentativa de golpe. Eu, pessoalmente, vou além dos indícios. Acho que a prova concreta, material, pega na delação, em testemunhos, em documentos apreendidos. O próprio presidente Jair Bolsonaro reconhece que a minuta do decreto golpista, que ninguém dizia que efetivamente existia e que foi descoberto, que ia para a lata do lixo do Anderson Torres, estava na mesa de Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro disse, não, eu recebi sim e mandei imprimir. Ora, então são coisas que, no frigir dos ovos, fica muito difícil dizer que não existiu golpe algum. E aí eu tenho que analisar os gestos em cada caso. Tem que se ver se as penas estão bem dosadas ou não. Mas, havendo provas da participação, uma pessoa não é condenada só por pichar uma estátua ou por quebrar um relógio. Ela é condenada por vários delitos, por isso a soma delituosa. O próprio ministro Fux, que pediu para analisar o caso da moça condenada lá pelo batom, falou que vai analisar a dosimetria. Claro, e não especificamente rever no mérito se era culpado ou não. Pode até fazê-lo, mas acho difícil. Porque, efetivamente, as provas são muito robustas. As pessoas que estavam lá no acampamento, que convocaram pessoas para ir, há prova substantiva para elas. Isso não é uma questão de Araque. Não é uma coisa que se forja no dia 1º de abril. É algo que foi investigado com muita seriedade por órgãos que eu considero de absoluta idoneidade republicana, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Que órgãos que têm 90% de reprovação do povo brasileiro, como o STF, né? O STF, 90% da população brasileira não acredita na idoneidade do STF. Mas o Cardozão é o cara, né? Ele acredita, porque ele sabe tudo direitinho, né? Ele sabe como aquele povo é honesto, como aquele povo é do bem, como aquele povo é defensor da democracia relativa do Lula, né? É uma beleza. Coppola, um projeto que trata, então, do perdão do 8 de janeiro, sem incluir a tentativa de golpe, na sua avaliação, tem mais chances de passar? Claro que não. Tem que englobar tudo, Basília. Para pegar o caso ao qual o doutor Zé Eduardo se referiu, né? A moça do batom, como ele disse, a senhora Débora Santos, que foi presa preventivamente sem julgamento por 2 anos, sendo que ela é mãe de filhos menores, e a jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que, mesmo se condenada, ela nunca poderia ficar fora. A mulher do Cabral, que também foi condenada, foi solta rapidinho porque tinha filhos, né? E ela participou de uma roubalheira gigantesca, né? Corrupção para todo lado. Soltaram a mulher rapidinho porque ela era mãe, não sei de quantos filhos, mas era mãe e tinha crianças pequenas em casa. Da sua casa, do seu domicílio, essa senhora, né, segundo o Alexandre de Moraes, merece ficar 14 anos atrás das grades, né? Essa é a punição, ou pelo menos 14 anos de prisão, dos quais ela já cumpriu 2. Pois bem, quais são os outros crimes, doutor Zé Eduardo, que imputaram aí a essa perseguida do 8 de janeiro? São os mesmos que imputaram a Jair Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 2 tipos penais que, para sua consumação, exigem grave ameaça ou violência. Qual a violência que essa senhora praticou? Nenhuma. Qual a violência que Jair Bolsonaro praticou? Qual ato de violência ou coação que ele praticou? Nenhum. Outro crime que essa senhora está respondendo, doutor Zé Eduardo, associação criminosa armada. E da mesma forma...
armada de um batom, gente. Peraí, um batom é extremamente perigoso, né? O que se pode fazer com um batom são coisas terríveis que se podem fazer com o batom. Forma Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, eles estavam armados e associados para cometer crimes? Evidente que não. Até porque se não houve golpe de Estado, como não houve, e não houve tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, não há que se falar em associação criminosa para nada, porque não houve delito. Ainda existe um outro que aí sim é deterioração de patrimônio público. Mas aí poderia o certo, o justo, Basília, sabe, o mínimo de senso de justiça. O que ela escreveu naquela estátua foi removido com água e sabão. Houve deterioração de patrimônio público. E os grandes juízes iluminados do STF condenaram ela não só a uma multa individual de 50 mil reais, como fazer parte de um pool de indenização de 30 milhões de reais. Cadê a individualização da conduta prevista na Constituição? É uma falácia dizer que ela está sendo condenada por uma série de outros crimes. Então provem que ela estava armada e se associou para praticar crimes. Provem. Onde estão as mensagens? Onde estão os documentos? E também em relação ao Bolsonaro. Quando a gente pega as manchetes, o que a gente vê? É simplesmente uma narrativa sem nenhuma prova, nenhuma mensagem, nenhum documento. Nada. Absolutamente nada. E por isso que eu parabenizei a produção da CNN, porque esse é o típico assunto que deveria ser tratado no dia 1º de abril. Pois é, pessoal, olha aí o Caio Coppola, né? Falando aí com bastante eloquência sobre o absurdo que é essa narrativa do golpe do Xandão e da Procuradoria-Geral da República, né? É um absurdo, é uma narrativa ridícula, que não tem pé nem cabeça, né? Uma moça portando um batom que fez uma pichação ser acusada de tentativa de golpe, né? De violência armada. Cada coisa que não dá nem para acreditar, né? Mas eu fico pensando, né? Eu fico aqui, minha cabeça não para de pensar. E eu fico me questionando, será que golpe não é soltar um cara que foi preso em 3 instâncias, né? E que teve todas as oportunidades de se defender, foi solto numa canetada, né? De uma hora para outra, um juiz amigo do STF deu uma canetada e soltou o cara da cadeia. E ali, dali alguns dias, eles se reuniram, os juízes amigos, né, do velhinho da picanha, e juntos resolveram cancelar todas as ações do presidente Lula. Será que isso também não seria um golpe, né, à democracia brasileira? Eu fico me questionando, afinal de contas, o que é golpe, né? Será que acabar com a Lava Jato, né, porque ela estava chegando no STF após o artigo que saiu na revista Cruzoé, intitulado O amigo do meu pai, que falava sobre possíveis corrupções do Dias Toffoli, né, lá do STF. Será que isso também não é golpe, né? E aí o Dias Toffoli abriu um inquérito de ofício que é proibido ser feito no STF, né? O STF só pode abrir um inquérito quando ele é procurado para responder sobre alguma coisa. Ele mesmo abrir um inquérito de ofício não é permitido. Mas o Toffoli abriu e jogou nas mãos do Xandão esse inquérito. Será que isso também não é golpe? Agir contra a lei, né? Os ministros do STF agirem contra a lei, agirem contra a jurisprudência, tomarem decisões aleatórias, numa canetada, mudarem o curso da história do Brasil com uma única canetada, né? O juiz acorda de manhã, eu vou cancelar todas essas condenações. Vai lá, dá uma canetada e cancela o trabalho de policiais federais, de procuradores da justiça, de juízes, né? Tudo isso, será que também não é golpe? Eu fico me questionando aqui.
O que você acha? Deixa aí o seu comentário, né? O que você está achando dessa tentativa de golpe aí que eles estão querendo criminalizar no STF, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Já até falei demais aí pro meu tamanho. Não esquece de deixar um like para me ajudar, né? Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos e, se possível, compartilha também o vídeo com seus amigos e também com os inimigos, né? Pode compartilhar para os petistas, né? Coisa que eu mais gosto é ver os petistas ficar com raiva, né? Quando falam as verdades que eles não gostam de escutar. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe o Brasil.